escura e caminho sobre abismos de amargura. Nada temo, porque a luz está comigo. Nada temo, porque a luz está comigo. Bom dia a todos. Nós estamos hoje a celebrar o terceiro domingo do tempo da Quaresma, numa situação que bem sabemos de exceção. Estamos a celebrar a Quaresma, estamos também a celebrar uma quarentena. E, portanto, por este motivo e por esta razão, queríamos estar presentes junto daqueles que, domingo após domingo, se reúnem nesta comunidade das 11, aqui no Seminário Maior de Coimbra, e por isso penso que muitos estão a acompanhar-nos pelo Facebook e também para tantos outros que, aproveitando este contexto, certamente nas suas casas estão a acompanhar esta celebração. A todos um abraço fraterno e, sobretudo, esta Eucaristia gostava de oferecer por todos aqueles que estão a sofrer mais com estes acontecimentos, os doentes, as suas famílias, os profissionais de saúde, aqueles que são responsáveis também pela segurança e por concretizar todas estas situações. Muitos ligados a esta comunidade, tantos outros nos seus trabalhos. Que o Senhor os fortaleça. Também para aqueles que não podem, nestes contextos, receber as suas visitas, nomeadamente os reclusos, aqueles que estão nos hospitais e também não podem receber visitas, para que o Senhor seja a sua ajuda e a sua presença. Unidos a toda a Igreja, começamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos e reunidos no amor de Jesus Cristo, somos convidados a reconhecer as nossas fragilidades. Certamente há gestos e palavras que não têm a força do Evangelho. Certamente há palavras, atitudes concretas que não têm a força do amor. Por isso, peçamos perdão uns aos outros e todos a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison.
Oremos. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno, os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo no Monte Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: O Senhor está ou não está no meio de nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz,
Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova da salvação, escrita por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo, de onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui.
Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto falaste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele a quem chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher, mas nenhum deles lhe perguntou: que pretendes, ou então por que falas com ela? A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, eu digo-vos, erguei os olhos e vede os campos que já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna, e deste modo se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitais-vos do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Claramente um momento diferente, difícil, diria eu, para aquele que é o comum entre nós, celebrarmos aqui ao domingo e termos sempre a participação de todos e de um modo tão especial dos mais novos. Muitos em casa já receberam o desenho desta semana, também com as suas parte para preencher, e neste momento, certamente em muitas casas, os mais novos poderão continuar a participar neste momento, preenchendo este espaço, naquele que é sempre uma interação e uma ajuda com a família no seu todo, e procurarmos incluir os mais novos nas nossas celebrações. De facto, o tempo é diferente
Estamos num contexto e numa circunstância que talvez, eu falo por mim, nunca tenha pensado que viesse a acontecer. Certamente já houve momentos difíceis na história da humanidade. Muitas vezes pensamos que os problemas e as dificuldades estão longe, mas hoje percebemos como às vezes pequenos pormenores alteram a nossa vida. Fazem-nos pensar e sobretudo dão um sentido novo a gestos pequenos. O cumprimentar, as saudações, todas estas pequenas coisas que para nós seriam banais, hoje estão reenquadradas de outro modo. Tempo para pensar, tempo para refletir, também tempo para crescer. E eu penso que este há de ser tempo não só para isso, mas também para viver com esperança. O Evangelho, o próprio Senhor, em circunstâncias estão elas sempre tão diferentes, nunca deixou de ter uma palavra de esperança. Hoje temos uma história bem concreta. Uma samaritana, uma mulher, um judeu, um poço, um contexto, um deserto, uma história. Uma história que nos é contada por João, neste capítulo 4, que é praticamente todo o capítulo de São João, do 4, que é quase a história da samaritana. É uma história que conhecemos. E talvez o primeiro aspecto que nós possamos pensar é que o que é que isto tem a ver com a nossa vida? O que é que nós hoje, o que é que este texto hoje pode dizer à nossa circunstância concreta? A esta situação, a esta comunidade que hoje é interativa, não é virtual, não é presencial. Normalmente nesta hora estaríamos a dizer, falta aqui um lugar, há aqui um espaço, podem vir mais para a frente, ainda há aqui um lugar, há aqui mais uma cadeira, há lugares lá em cima, tentar acomodar a comunidade. Hoje temos muito espaço, mas talvez o espaço que possamos pensar é o espaço interior. Temos espaço para Deus? Há espaço para pensar a nossa vida de outro modo? Talvez hoje não nos falte água, talvez não nos faltem posses, talvez nos falte a sede. Num tempo e num contexto de abundância, esta pandemia faz-nos pensar que afinal somos mais frágeis, dependemos mais uns dos outros. Talvez, afinal, não basta ter os nossos posses cheios. Muitos agora nestes últimos dias parece que juntaram em casa muitas coisas. As fotos que vamos encontrando revelam algumas preocupações. Certo, mas nós podemos ter a nossa casa cheia de coisas. Mas se não tivermos um sentido, somos como a samaritana. Então, esta história. Na Bíblia e no deserto, os poços são sempre lugares de encontro. À volta do deserto, à volta dos poços no deserto, muitas coisas aconteceram no Antigo Testamento. Nós poderíamos pensar em alguns casamentos que surgiram à volta do poço, Rebeca e Isaac, Raquel e Jacó, Séfora e Moisés, para dar um exemplo. Mas o poço era o lugar do encontro. Mas esta mulher andava desencontrada, interiormente desencontrada. Por isso vai à 6ª hora, ou seja, vai à hora de calor. Normalmente ia-se de manhã ou ao final do dia, horas mais frescas. Esta mulher vai vai ao meio do dia, à hora de calor, à espera de não encontrar ninguém. E o texto começa precisamente a dizer que Jesus precisava de passar por aquela região. Ele não precisava, é uma palavra grega, edei. Ele não precisava, ele quis que aquele lugar acontecesse, aquele encontro acontecesse. Deus a querer encontrar-nos. E nós desencontrados, às vezes, a fugir dele, dos outros, de Deus. Então aquela mulher ali, era uma mulher, um homem a encontrar-se com uma mulher, era samaritano, um judeu a encontrar-se com uma mulher, era meio-dia, um homem a encontrar-se com uma mulher ao meio-dia. Tudo razões para que o encontro não acontecesse. Mas com Deus não há barreiras. Os encontros acontecem para além dos nossos critérios. Então Jesus vem àquele encontro. Aquela mulher sente-se encontrada. A 6ª hora. É muito interessante. Aquela mulher, recordam-se quantos maridos já tinha tido? 5. E agora vivia com um 6º homem, que não era seu marido. O número 6 é sempre o número da imperfeição. Andamos sempre à volta, cheios de tudo, às vezes, com os nossos posses cheios de tudo, mas à volta de coisas, sem andarmos encontrados. Aquela mulher não estava encontrada, tinha sede. E por muita água que ela fosse buscar àquele poço, ela continuava com sede.
Jesus começa com uma provocação: dá-me de beber. Dá-me de beber. E então é o Senhor a falar-nos de uma sede que nós temos. Nem todas as águas são iguais, dizia um autor, nem todas as águas são iguais. Mas é difícil reconhecer as nossas sedes. É muito difícil reconhecer as nossas sedes. O Tolentino Mendonça, naquele texto Elogio da Sede, dizia que, de facto, é muito difícil, não é fácil reconhecer a sede, porque a sede é uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de nós. A sede é uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de nós. Então, é esta a dificuldade, é esta às vezes a nossa dificuldade de descobrir uma sede que nos habita, cheios de tudo, uma sede que nos habita. Então, aquele Jesus era a sétima figura a chegar à vida daquela mulher. O 7 é a perfeição e a plenitude. É o esposo desta igreja que nós celebramos. É aquele que dá sentido, é a hora certa. Jesus é a sétima hora, se quisermos. É o sétimo homem a chegar à história daquela mulher. Não é um entre os outros. É aquele que dá sentido à sua vida. É aquele que pode preencher a sua sede. Então o que nós temos para pedir é exatamente esta graça. À frente do nosso altar, naquela que é a caminhada do nosso tempo de Quaresma, temos um pequeno jarro, representando o cântaro que aquela mulher, depois de encontrar o Senhor, deixou ali, ao pé do Senhor. Para quê? Para ir falar de Cristo à comunidade, àquela terra de onde ela era, da Samaria. Então vai ali, aquela cidade de Sicar, falar: eu talvez tenha encontrado um sentido, o Messias. Não será Ele? Então que nós possamos, nas nossas vidas, deixar o cântaro ali de lado, porque talvez a água viva seja outra. Por isso, neste Evangelho de hoje, tivemos 3 águas. As águas estagnadas, das cisternas, as águas das nascentes, as águas dos poços, onde tem nascente, e das fontes, e as águas vivas. Hoje pedimos a água viva, que o Senhor possa saciar a nossa sede, mas que nós possamos descobrir neste tempo de Quaresma quais são as nossas sedes e, sobretudo, quem pode matar a nossa sede. Só o Senhor pode matar a nossa sede. Um jovem que uma vez veio participar numa prova de atletismo a Portugal, ele era do continente africano, e nunca mais me esqueci de uma imagem dele. Quando lhe perguntaram: então, está a gostar de Lisboa, está a gostar desta experiência de estar aqui? Era um jovem atleta, está a gostar desta experiência de estar aqui a correr com outros? Sim, sim. E o que é que mais o impressionou? Foi abrir a torneira, dizia ele, foi abrir a torneira do hotel e a água estar sempre a correr. Isso fez-me sempre pensar de que, de facto, a água que corre nas nossas torneiras, nem sempre damos valor. Há tantos povos e tanta gente que tem que fazer quilómetros e quilómetros para ter água potável. E nós às vezes temos os dons e não os reconhecemos. Então eu pedi essa graça, que este tempo seja tempo para agradecer, para reconhecer, para dar graças, portanto. Mas também seja um tempo de responsabilidade, para ficarmos em casa, para cuidarmos dos nossos, para sermos criativos na esperança, e para este tempo de quarentena não tem que ser um tempo de tristeza. Tem que ser um tempo de responsabilidade e de esperança. E porquê? Porque estamos saciados. Façamos festa em casa, celebremos com aqueles com quem nos sentamos à mesa, possamos partilhar da mesma mesa, possamos retomar tantos gestos que às vezes a vida a correr não nos deixa ter tempo uns para os outros e tempo para Deus. Aproveitemos estes dias para nos redescobrirmos, para descobrirmos as nossas sedes e, sobretudo, para deixarmos que o Senhor, sempre o Senhor, nos possa alimentar nas nossas sedes mais profundas. Só Jesus é a água viva. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e Jesus. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, em Cristo, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, dizendo com confiança: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, por esta Diocese de Coimbra e as suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e a torne fonte de graça e de perdão, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos dê água viva e não deixe que fechemos os nossos corações. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Rezamos de novo e de um modo especial por todos os profissionais de saúde, por aqueles que nos hospitais são tantas vezes a primeira linha a acolher os doentes, estes as vítimas desta pandemia do Covid-19, e que nós possamos também, nos decisores políticos, ter o discernimento e a graça para sermos capazes de olhar para as melhores soluções e encontrarmos as melhores soluções para este país com serenidade, mas com responsabilidade e esperança. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa Igreja. Rezemos também pela Igreja diocesana, mas também pela Igreja portuguesa, para que encontre modos e ações concretas de ajuda e de presença junto aos seus fiéis, que não se acomode, mas seja capaz de encontrar as soluções criativas que vêm do Senhor, para que a presença da Igreja continue a ser um lugar de esperança, mas também de solicitude, de um modo especial por junto daqueles que têm mais dificuldades ou que se sentem mais abandonados ou esquecidos. Oremos, irmãos. Mas, Senhor, rezemos ainda pelas vocações, sobretudo as vocações de consagração. De um modo especial, estando num seminário maior de Coimbra, rezemos pelas vocações nesta diocese, para que haja mais homens e mulheres a dar da sua vida ao Senhor e a entregar da sua vida para que outros possam beber desta água, esta água viva que é o Senhor. Oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para a nossa toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente no amor, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação e felicidade dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Quando ele pediu à samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos hoje o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, a Sagrada Família e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Este é o momento em que normalmente na nossa comunidade convidamos os mais novos para rezarmos juntos esta oração. Hoje sugerimos que em casa, então, os mais novos tenham um lugar especial para esta oração. Esta oração que é a oração dos filhos de Deus, daqueles que se alimentam de Deus e que o reconhecem nesse dom da criação, do pai ou da mãe que cria. Por isso o tratamos com esta proximidade e intimidade de pai que não é meu, de pai que é nosso. E por isso, nessa comunidade, hoje, a esta distância, mas próximos no coração, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Não podendo saudar-se do modo que habitualmente nos saudamos, possamos incluir na nossa oração aqueles que precisam mais do nosso abraço. Em silêncio, possamos pensar em alguém que nesta hora precisa mais deste abraço, que é nosso, mas é sobretudo de Deus, a cada um.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Somos felizes por convidados de novo para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo. 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 Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Sede a rocha do meu refúgio,
e a fortaleza da minha salvação. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Normalmente dizemos, podem se sentar, também se podem sentar, a maior parte, imagino, esteja sentado. Mas aqueles que são alguns avisos para este tempo e para este contexto. Eu gostava de sublinhar, no comunicado que foi feito pela Diocese de Coimbra, pelo nosso Bispo, sublinhar a parte final, que todo o comunicado estando bem feito, a parte final tem desafios para este tempo. Vivamos este tempo como um tempo favorável. Este tempo de quarentena e também de quaresma, um tempo que nos é dado, um tempo quaresmal que nos conduz à Páscoa, um tempo de deserto que nos conduz às fontes da água viva que é o Senhor. É tempo para concretizarmos o sentido mais profundo da Igreja doméstica, continua o texto, para celebrarmos em família a vida, para rezarmos mais profundamente a nossa condição de peregrinos do eterno. Aproveitemos, portanto, para a oração e meditação, a leitura e o diálogo, a oração do Rosário, a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, que temos esta edição da nossa Diocese, em particular, a leitura espiritual e a catequese na família. Estas propostas devem ser completadas, diz o nosso Bispo, com ofertas celebrativas que existem na televisão, na internet e na rádio. Este é um dos pontos dessa concretização. E esperamos que esta situação de emergência seja superada para podermos retomar a nossa vida. Mas bem sabemos que as indicações são de que este tempo de quarentena vai ser longo e vai ser exigente. E vai precisar de esperança para hoje, mas para os dias mais difíceis que se hão de seguir. E eu tenho a certeza que com a esperança que vem de Deus, nós vamos ser capazes de viver este tempo de um modo especial. Quero agradecer de um modo especial, então, todas estas pessoas que nesta pequenina comunidade hoje feita e concretizada para estar ao serviço daqueles que nos acompanham. Quero agradecer então ao Pedro, à Isa, ao Paulo, ao seminarista António José e aos padres que me acompanham, ao padre António Calixto, ao padre João Trindade e ao padre Joaquim Gomes. A toda esta comunidade do seminário, quero agradecer de um modo especial também a Coimbra Canal, a sua disponibilidade e também a sua presença para que esta transmissão tivesse um pouco de qualidade e penso que chegar bem àqueles que nos acompanham. Penso que foi um número significativo, mas sobretudo e mais importante é que as comunidades estejam abertas a estabelecer estas pontes que hoje as comunicações sociais e também estes novos tempos da internet nos possibilitam. Talvez esta quarentena nos permita dar valor à comunicação social, dar-nos ainda mais valor e importância aos profissionais da comunicação social, a tantos homens e a tantas mulheres que permitem que diariamente às nossas casas chegue informação. Também aqui uma palavra de apreço aos jornalistas, aos operadores de câmara e todas as pessoas que tornam possível, aos que fazem os conteúdos, sobretudo aos conteúdos religiosos e de um modo especial então à Eclésia, à Rádio Renascença, à Canção Nova, tantos organismos que em Portugal, ligados à Igreja e depois localmente, permitem, como são rádios locais, permitem que as Eucaristias e tantos outros conteúdos possam hoje chegar às nossas famílias. A todos um bom domingo,
uma ótima semana e celebremos com esperança e com responsabilidade este tempo. Fiquemos em casa, mas celebremos com esperança este tempo, dando aos outros o melhor de nós mesmos e, sobretudo, a sede alimentada por Deus. Que esta sede alimentada possa ser partilhada. Os cântaros deixamos a um canto, porque temos um Senhor e uma água viva dentro de nós. A todos um bom domingo, uma ótima semana e até ao próximo domingo, às 11 horas, aqui neste mesmo lugar e aí em vossas casas, a acompanhar do mesmo modo. As famílias que quiserem o desenho para o próximo domingo também podem fazer chegar pelos canais habituais esse pedido, se não tiverem recebido. Glorificai o Senhor com a vossa vida e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus, Criador do universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria, serás o prémio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Bom domingo a todos e bom almoço.